Bom dia, bem-vindos à Speed Talk da Aiming com a Must University. Hoje falamos sobre burnout. O tema é burnout custa caro, como o bem-estar gera retorno de investimento e melhora resultados. Para falarmos sobre este tema temos Luciano Sotelo, diretora de inovação e coordenadora da Wellness Center na Must University, e vai nos mostrar como estruturar ações de bem-estar que reduzem absentismo, presentismo e turnover e fortalecem a motivação e performance da sua organização. Sem mais demora, Luciane, é um gosto tê-la connosco. Muito obrigada por ter aceito este nosso desafio e deixo consigo aquilo que veio toda a gente ouvir. Muito obrigada. Muito obrigada, Margarida, com muito gosto, aceitei o convite, é um prazer estar com vocês aqui. Eu já vou colocar a minha apresentação aqui, para vocês me confirmarem se vocês já estão visualizando. Sim, estamos a ver. Tudo bem? Bom, muito prazer, eu sou a Luciane Soltelo, né, como você mencionou, a minha formação, eu sou PhD na área de gestão, né, atuo na Must University, então, para contar um pouquinho da minha história, por que que eu cheguei nesse tema, por que que é um tema que nos atrai bastante, principalmente para o cuidado com a saúde emocional, né, dos colaboradores. Então, um pouquinho da minha trajetória, eu sou executiva há mais de 20 anos, né, a minha experiência, o meu know-how, ele vem todinho basicamente de cargos executivos atuando no setor educacional. Então, eu tive a oportunidade de passar por grandes grupos, como a Cogna, o Grupo SEB, também fazer processos de assessment para executivos na holding da Eletrobras, no Brasil. E atualmente, como você mencionou, né, com muito carinho, eu atuo na direção da educação continuada da Must University e também na coordenação do Centro de Bem-Estar e Felicidade Universitária. Também sou empresária, tenho uma startup que é focada no cuidado com a saúde mental, que é a Ablicência Education. E aqui na tela vocês veem um pouquinho da minha trajetória mais de pesquisa. Nos últimos anos eu tenho me dedicado a visitar várias instituições educacionais pelo mundo. Inclusive aqui já está precisando atualizar, porque só nessa última semana eu tive a oportunidade de visitar. Ontem eu tive em Cambridge. Na semana passada estive visitando duas universidades em Lisboa, a nova universidade, conhecendo como é que é o Wellbeing Team deles lá. Também visitei a Universidade de Lisboa. Então, é um trabalho que está sendo feito, né, há alguns anos, justamente para olhar a importância e a relevância do cuidado com a saúde emocional e como é que a gente pode transferir isso, esses aprendizados, vamos falar assim, esse benchmark, né, com essas instituições e também com instituições corporativas, para o nosso contexto e para o contexto da realidade de outras instituições. Então, claro, aqui é um bate-papo, eu quero deixar as pessoas também bem à vontade para colocarem perguntas no chat, se vocês puderem, né, talvez depois me passando aqui, porque agora eu vejo a minha tela e vejo vocês numa tela pequenininha. E aí, é claro que para começar a falar sobre essa temática, eu quero primeiro agradecer, porque é um privilégio poder dialogar com vocês aqui sobre talvez um dos maiores desafios da gestão, né, que é justamente a gente falar de um tema sensível, que é o cuidado com a saúde mental e a saúde emocional. Eu quero também deixar uma coisa bastante, acho que assim, acentuada aqui, que a gente vai falar da temática, não num aspecto de patologia, né? Eu quero convidar vocês aqui para um outro olhar, que vai muito mais para, né, ele sai da lente clínica e vai para a perspectiva da estratégia organizacional e da liderança, né? Então, eu gosto de reforçar isso por conta da minha trajetória, que ela é uma trajetória como executiva, né, como líder e também como pesquisadora. E eu até gosto eu gosto sempre de dar um nome ou dar um tom para a palestra, onde a gente olha com bastante atenção essa economia da atenção e do cuidado, né? Então, nesse talk hoje, a gente vai tratar desse aspecto do burnout, não como um problema vivenciado
pelo colaborador, mas como uma falha de arquitetura institucional, né? Olhando na perspectiva das organizações. Então, já tem dados mostrando que nas próximas 3 décadas a vantagem competitiva não vai ser mais, né, aquela de tecnologia, mas sim o olhar o capital estratégico e a estabilidade emocional das pessoas, né? Então, aqui eu faço um convite para vocês aí, para a gente começar com uma reflexão, né? E queria ver comentários no chat. Quanto custa não cuidar do bem-estar? Tá? Eu queria que vocês colocassem em uma frase. O que que vocês acham? Quanto custa não cuidar do bem-estar das pessoas dentro das organizações? E aí, se alguém puder, pode ser você, Margarida, se puder me colocar 2 ou 3 palavras que eles colocaram aí no chat, eu agradeço. Tá? Temos alguém a dizer que custa certamente mais do que cuidar. Uhum. Bom, A enquanto eles vão. Marlene diz que custa muito dinheiro e saúde. A Ana Margarida diz que custa produtividade e motivação. Perfeito. São as respostas que temos até agora. Deixar eu colocar. Bom, e quem quiser participar e colocar mais, então, olha, bom, o burnout, ele passa a ser um problema, então, para as instituições, um problema organizacional e também um problema econômico, né? Então, só para vocês terem uma ideia, eu peguei dados da Europa, da OCDE, né, e da Organização Mundial da Saúde, que mostram um aumento constante nos níveis de estresse crônicos relacionado ao trabalho, e de exaustão emocional e de afastamento psicológico, né, em relação dentro das organizações. Então, o burnout ele custa caro, sim. Ele custa caro porque ele não aparece, né, de forma, assim, ele aparece no segundo momento de forma bastante direta no orçamento das empresas, mas antes ele aparece de forma silenciosa. E esse valor acaba não sendo possível ser mensurado e as organizações acabam não vendo isso, né? Então, como gestora, o grande desafio, né, eu acho que de qualquer gestor, é justamente não ter essa resposta, não ter a resposta de quanto custa isso. Então, para que a gente possa iniciar, eu quero trazer para vocês aqui um olhar no contexto do cenário que a gente está inserido hoje, né? A gente vive num momento de produzir mais, de responder mais rápido, de estar sempre disponível, de entregar mais em menos tempo, e isso se tornou um sinônimo de competência dentro das instituições, né? Então, essa hiperprodutividade é como se fosse assim, olha, o sinônimo de competência, de compromisso e de sucesso, ele está pautado na pessoa que responde mais rápido, no estar sempre disponível, e é claro que esse modelo aqui, ele não surge, né, por acaso, ele vem de um contexto que está muito associado a transformações que a gente vem vivenciando assim, na nossa cultura, na nossa sociedade, né, como exemplo, a digitalização, a aceleração dos fluxos de informação, a própria tecnologia, agora a inteligência artificial. Então, e a gente ainda tem um outro cenário que é uma fronteira muito tênue entre o que é, assim, vida profissional e vida pessoal, principalmente após o evento da pandemia, né? As coisas começaram a ficar muito mais difusas, né? E aí, então, eu quero também, lógico, né, fazer uma pergunta para vocês, né? É, Imagine que você ficou um dia sem fazer nada, né? Teve valorização no seu contexto profissional? Então, imagine que a última vez que você não fez nada, né, houve algum reconhecimento por você estar tranquilo, estar atuando de uma forma mais leve? Possivelmente, eu imagino que as respostas que vão aparecer aqui no chat vão dizer que não. Por quê? Porque a gente sempre acaba sendo reconhecido pela nossa produtividade, pela nossa rapidez, pela nossa agilidade. Só que do ponto de vista científico, né, nós já sabemos, e tem vários estudos que mostram isso, que a produtividade, para ser
sustentada, ela depende também de recuperação, de foco, de descanso, só que culturalmente a gente tem premiado o excesso, né, e não a sustentabilidade. A gente tem premiado aquilo que é produzir mais. Então, a hiperconectividade, ela traz, vamos falar assim, ela acaba sendo muito sedutora, porque ela acaba trazendo resposta do curto prazo, né? Todo mundo quer resposta para ontem, quer resposta para de imediato. Então, ela costuma ser sedutora por conta disso, né? Então, quando as organizações elas aceleram muito os ritmos, elas estendem horários, elas aumentam as exigências, né? Os relatórios, lógico, eles acabam sendo muito favoráveis, porque começa a aparecer muito mais entrega, começa a aparecer meta cumprida, começa a aparecer indicadores mais positivos. Mas aí entra um ponto que eu chamo muito de ilusão da eficiência, né? E o que que é a ilusão da eficiência? Ela é como se a gente dissesse assim, né? Ó, as decisões estratégicas elas são tomadas, como está aqui, né? Com base em desempenho imediato e não em sustentabilidade do desempenho. Então é como se o sistema, se as organizações estivessem ali operando, né, constantemente no limite, né? E daqui a pouco isso vai ter um reflexo negativo. Então, instituições que operam completamente no limite, elas não são as mais eficientes, elas acabam se tornando sistemas frágeis, né? E por que que elas se tornam sistemas frágeis, né? Por conta de vários aspectos. A ciência mostra muito que o esforço contínuo, né, sem períodos adequados de recuperação, ele leva a uma redução progressiva da nossa capacidade cognitiva. Então, aqui eu chamo do que aparece como sinais silenciosos. Lembra que a gente falou ali, né? Eu perguntei para vocês assim: quanto custa não cuidar do bem-estar? Né? Tem coisas que a gente não consegue, às vezes, mensurar. Você não consegue mensurar em valores financeiros, né, colocar na planilha do orçamento, quando o colaborador ele está colaborando menos, quando ele está mais irritado, quando ele erra mais, né? Isso são indicadores muito suscetíveis de mensuração. Então, mais afastamento emocional, mais absenteísmo. Quer dizer, no caso do absenteísmo, a gente já consegue mensurar, né? Porque você consegue ver número de faltas que as pessoas. Agora, baixa produtividade, né? Desengajamento e também retenção de talentos. Então, a gente vai vendo inúmeros sinais silenciosos, né? E outros sinais que aparecem muito, porque tudo isso aqui caminha, né? São esses comportamentos que estão demonstrando e dando sinais que a gente está caminhando para profissionais com estágio de burnout. Então, o processo de liderança, o processo de gestão e aquilo que a gente precisa olhar está dentro desses dois slides, né? Onde a gente tem que conseguir olhar os sinais silenciosos. Então, por exemplo, profissionais que deixam de tomar decisão, por quê? Porque estão com medo do risco, ou com medo do erro, ou o inverso, né? Acabam passando a tomar decisões impulsivas simplesmente para se livrar da tarefa, diminuir, como eu falei, né? Menor capacidade de análise sistêmica, aumento de conflitos, isso é um indicador bastante gritante dentro do ambiente corporativo, que são aumentos de conflitos ou entre liderança e colaboradores ou entre os próprios pares, né? Redução da criatividade e da inovação, quer dizer, todas as propostas de soluções para problemas até já conhecidos acabam sendo sempre ou iguais, sem criatividade, proposta de soluções novas acabam não aparecendo. Então, menor satisfação profissional, maior intenção de saída. Então, são poucas as instituições que mensuram ou que avaliam a intenção do colaborador de sair da própria organização.
de mudar de local de trabalho, de mudar de atuação dentro da própria instituição, né? E também pior percepção de qualidade, do trabalho realizado. Temos alguma pergunta aí no chat ou algum comentário que vocês queiram falar? É, eu gostaria de fazer uma pergunta. Quais de vocês já se identificaram em alguma dessas situações aqui, ó? Lembra que a gente colocou aqui, ó. Às vezes, quando você quer colaborar menos, ou se sente mais irritadiço, percebe que tem errado mais, tem mais afastamento emocional das pessoas, da empresa onde você trabalha, sente que a sua produtividade não está bem. Vamos colocar no chat aí, para mim? Nós ainda relativamente à questão Uhum. anterior, tínhamos ainda que gostava de produtividade e resultado e que havia maior absentismo. Ahm, e o Júlio César diz também que ontem foi lançado um dado no Brasil sobre o número de afastamentos por saúde mental que bateu recordes pela segunda vez em 10 anos. Isto uma notícia que saiu na Globo. Um, e agora a esta pergunta continuamos com a baixa produtividade, maior irritação, portanto mantemos a mesma linha, não é, de respostas. Perfeito. Sim, e eu dei uma olhada nessa notícia e veja só, Júlio, o Brasil, vou pegar, né, alguns dados assim que eu já me lembro de memória aqui. O Brasil, em 2023, ele teve por volta de 2.000 não, desculpa, 240 mil afastamentos, dois, de aspectos, né, de afastamentos relacionados à saúde emocional e saúde mental. Já em 2024, esse número subiu para 460 mil. A gente teve um crescimento de 68%. Tanto que, partindo disso, o Ministério do Trabalho instituiu, dentro da norma da NR1, uma ênfase maior, porque é lógico que isso já existia, né? Porque quando a gente fala de cuidado com o trabalhador, a gente tem que pensar no trabalhador, num contexto integral, né? A gente não consegue separar áreas que precisam ser cuidadas. E a saúde mental também sempre foi uma delas, mas nunca teve a ênfase. Então, foi colocado dentro da NR1 o aspecto do cuidado com o risco psicossocial, né? Então, a partir de 25 de maio do ano passado, as empresas, todas as empresas no Brasil, não todas, porque algumas, né, se isentam, mas elas respondem pelo risco psicossocial, dos colaboradores, justamente por entender que o ambiente ele pode adoecer o trabalhador, né? Por isso que o burnout passou a ser né, ele passou a ser considerado dentro do CID como uma doença, né? Então, o ambiente de trabalho, por que que a gente tem que olhar para todos esses aspectos aqui? Porque o ambiente de trabalho ele não pode ser um promotor, da doença. Agora, aqui eu chamo a atenção para um ponto, por uma linha que a gente tem muito, eu falo, ela é muito bem definida, mas a gente ainda vê ela como uma linha muito tênue, que é o que é adoecimento do trabalho e o que é adoecimento no trabalho. Porque o adoecimento do trabalho, ele vem de aspectos que são causados dentro do ambiente corporativo. E o adoecimento no trabalho são de aspectos que o ser humano traz do seu cotidiano de vida, né? Então, talvez de questões de relacionamentos, questões de saúde, questões pessoais e da sua própria condição biológica, física. Então, a gente está num momento que assim, ele é bastante sensível tanto para o colaborador quanto para as empresas que precisam se preparar para olhar o que, né, vamos falar assim, essa distinção do que é adoecimento no trabalho e do que é adoecimento do trabalho. A empresa não pode ser uma promotora vamos dizer assim, do criar o risco psicossocial. Como que o risco psicossocial ele é criado? Com metas, né, desproporcionais, com liderança tóxica, com, vamos assim,
comunicação que não é clara, quer dizer, não entendimento daquilo que precisa ser feito, não entendimento da função. Então, esses são pontos que são colocados até mesmo dentro da legislação. E aí, continuando aqui, deixa eu passar a próxima tela aqui. Então, é claro que a gente saiu desse contexto do que é, assim, do que é o problema para olhar como é que a gente passa a resolver o problema dentro do ambiente corporativo, né? Então, a gente tem que olhar o bem-estar de forma estratégica. Tem que olhar o bem-estar como um possível, vamos dizer assim, ele é um potencializador para melhorar os níveis sustentáveis de energia, ele é o potencializador para melhorar o envolvimento com o significado, ele é o potencializador para melhorar relações de confiança e para melhorar a sensação de progresso também. Então, aqui a gente sai vamos falar assim, de olhar o bem-estar como um custo necessário para ir mensurar ele como um investimento, como retorno dentro do negócio, né? Porque a gente falou, a gente ia falar, olhar o burnout como um problema, mas olhar o bem-estar como um aspecto de, vamos dizer assim, de investimento que pode ser feito no bem-estar para trazer retorno dentro da empresa. Então, o ROI, é possível mensurar um ROI, vamos falar assim, um ROI de felicidade? Sim, é possível e a gente vai ver isso aqui agora na sequência, né? Então, aqui eu gosto de trazer dois pontos que são bastante relevantes e que estão sendo utilizados, e que as empresas estão dando bastante atenção, que é não só o papel do RH, mas trazer aspectos da ciência para definição de estratégias de cuidado de bem-estar dentro das organizações. O que que eu estou querendo dizer com isso? Eu vou querer que vocês respondam rápido aí para mim. Vocês já conheciam ou já ouviram falar da ciência da felicidade? A ciência como ciência mesmo. Só sim e não, pode ir colocando aí, para a gente ir interagindo. Temos aqui um primeiro não. Não, Não? não. Três Não, nãos. não, não? Ó, Não. então hoje vão ficar. Como ciência não, alguém a dizer sim, temos aqui a Marlene a dizer que sim, o Ricardo Katsumata a dizer que sim também, alguém que diz que sim, como ciência não, a maior parte das pessoas diz que não. Que diz que não. Então, bom, ótimo. Vou apresentar para vocês aqui a ciência da felicidade, tá? Então, assim, só para a gente se situar, durante muito tempo, o bem-estar dentro das instituições, ele tem sido abordado a partir de uma lógica que é de mitigação de danos. Então, por exemplo, o bem-estar sempre foi olhado como reduzir o estresse, diminuir as ausências, prevenir, né, agora também o burnout. E essa abordagem, ela é bastante necessária, só que ela é insuficiente. Por que que ela é insuficiente? Porque as investigações mais recentes, então, investigações, né, que decorrem da ciência da felicidade, elas mostram, então, aí só para vocês entenderem, a ciência da felicidade, ela não é uma ciência isolada, ela parte de estudos de várias áreas, como, por exemplo, estudos da psicologia positiva, estudos da neurociência, estudos da própria economia comportamental. Só para fazer um parênteses aqui para vocês. Essa semana, né, que eu estou aqui em Londres, na Beth Educar, eu tive a oportunidade de visitar uma universidade que é a LSE, é a London School of Business. E lá tem 22 prêmios Nobel. E um dos prêmios Nobel é um prêmio de economia do bem-estar, que o autor ganhou, que o escritor ganhou, relacionado à economia do bem-estar. Por quê? Porque ele avalia, tanto que em decorrência do estudo dele, alguns indicadores determinam, por exemplo, os indicadores do IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, né? Mostrando, por exemplo, que o fator econômico, ele é relevante, mas se ele não dá liberdade de escolha, ele passa a não ser um fator tão, assim, predominante para o bem-estar.
Então, é bastante interessante a gente observar que a ciência da felicidade, aqui a gente não está falando de felicidade tóxica, de positivismo, né, de positividade tóxica, nós estamos falando de estudos científicos que avaliam como a gente pode melhorar o bem-estar e sim a felicidade das pessoas, né? Então, como eu estava falando, né? O fato vamos dizer assim, de olhar o bem-estar sobre uma perspectiva só de prevenção ou de reduzir o estresse depois que ele já aconteceu, diminuir a ausência, ele já acaba não sendo suficiente para as organizações de hoje. Por quê? Porque é como se a gente só tivesse assim, ó, vamos evitar o pior, né? E não olhar o potencial de desenvolvimento das pessoas. Então, a ciência da felicidade ela vem para olhar também por uma perspectiva de criação de valor, assim como a ciência do bem-estar. Então, quando a gente fala de bem-estar de forma estratégica, nós estamos falando de contextos que vão favorecer. Opa, deixa eu passar aqui. Que vão, né, favorecer as organizações, mostrando, né, e demonstrando que o bem-estar não é o oposto do desempenho. Lembra que a gente falou logo no comecinho, assim, ó, a gente vive numa era de hiperconectividade, e de entregas rápidas. Então, quer dizer, só que isso é um custo do bem-estar. E aí, muitas instituições ainda acreditam que, não, se eu proporcionar o bem-estar, ou se proporcionar, né, momentos favoráveis de descanso, que o desempenho pode diminuir. E isso não é uma verdade, né? Então, assim, o bem-estar não é um oposto do desempenho, né? Então, o bem-estar ele deve deixar de ser um custo para ser compreendido como um investimento retornável, né, e mensurável. Então, aqui a gente trata dessa questão vamos falar assim, né, de se apropriar de várias, vamos falar assim, de fontes de pesquisa para integrar essas contribuições no contexto das instituições, né? Então, deixa eu passar aqui. Opa. Então, aqui eu quero trazer agora alguns dados para vocês relacionados Eu não sei como é que está o nosso tempo aqui. Estamos Passamos com 30 minutos. 30 minutos, perfeito. Então, agora a gente chegou aqui na nossa parte final, que aqui eu vou mostrar para vocês ROI relacionados ao bem-estar e à felicidade, tá? De estudos de instituições bastante importantes. Então, por exemplo, um estudo da Universidade da Califórnia, né, ele comprova que a produtividade, então, pessoas que são pessoas mais felizes, mais saudáveis, elas são 31% mais produtivas. Então, se a gente olha o aspecto né, preciso de mais produtividade, a gente precisa que as pessoas estejam na sua melhor condição de bem-estar. Outro dado, opa, outro dado importante é relacionado ao aumento de inovação, né? Esse é um dado que saiu na Harvard Business Review, onde o aumento da inovação é de 300% quando a gente fala de pessoas com índice de bem-estar e de felicidade elevada. Mais um outro item é redução e ausência de doenças, né? Lembra que eu coloquei lá, ó, quais são os problemas que a gente tem, né? Absenteísmo, o próprio presenteísmo, quer dizer, a pessoa tá lá, mas não está conseguindo entregar, não está conseguindo participar, não colabora, né? Os altos índices de atestado. Então, as pessoas com bem-estar melhor, é fato e é comprovado pela ciência que o número de doenças ele diminui, né? Outro dado também né, a Gallup é uma das principais fala assim, né, empresas que pesquisa tanto que o relatório de felicidade feito por Oxford, pelo Centro de Pesquisa de Felicidade de Oxford, é pesquisado, assim, eles publicam, né, em conjunto, com a Gallup, então ela é uma instituição bastante renomada para resultados de pesquisas quando a gente fala de bem-estar e de felicidade. Então ela mostra que, olha, pessoas felizes têm uma redução de turnover de 51%. Então, isso começa a constar no ROI da empresa, né? Aqui mais um outro número, também da Gallup, né? Ó, 40%
de retenção. Então, pessoas felizes permanecem mais nos ambientes de trabalho. Elas deixam, né, não, acabam não indo embora. Aqui a gente também tem um aspecto, né, da saúde física e da saúde mental, então maior imunidade, se relaciona melhor, né, e vivem mais. Só para vocês terem uma ideia, a principal pesquisa de felicidade da Universidade de Harvard, que já dura mais de 80 anos, né, um dos principais, eu falo que não é uma conclusão, porque como eles estão pesquisando há 80 anos, acaba que não, né, a pesquisa não parou, mas um dos principais indicadores de bem-estar são relacionamentos de qualidade. E relacionamentos de qualidade melhoram, né, imunidade, elas se relacionam melhor com as pessoas também, e as pessoas acabam vivendo mais quando elas possuem esses relacionamentos de qualidade. E aí, chegando na nossa última tela, eu queria fechar com essa frase do Sean Arthur, né, que escreveu O Jeito Harvard de Ser Feliz, onde ele apresenta que a gente precisa buscar essa condição de bem-estar e de felicidade, porque é isso que leva, né, que eleva o rendimento dos colaboradores e também das pessoas. Então, e ele coloca essa frase como uma frase até de destaque, né? Que a felicidade ela precede o sucesso. Então, ela precede o sucesso tanto no nível individual quanto também corporativo, porque hoje as instituições estão investindo em diretores de felicidade, em Chief Happiness Officers, em Wellbeing Teams, em Champion Teams, que são formações de agentes de bem-estar e de felicidade, que são pessoas que implantam essa cultura de bem-estar para evitar todos aqueles aspectos negativos e também o burnout dentro das instituições. Bom, Margarida, para eu não me estender, respeitando aqui o tempo, parei de Obrigada, Luciane. compartilhar, imagina. Muito, muito interessante. Nós temos um grande embaixador desta corrente na associação, que foi o primeiro presidente da associação, Ricardo Costa. Portanto, para nós não é assim um tema novidade, Sim. mas sim, é um tema que tem sido bastante debatido e a questão do bem-estar é de facto é uma questão que acho que vem progressivamente preocupando muitas empresas e que cada vez mais está na ordem do dia e como é que nós conseguimos olhar para esta questão de forma a integrar os nossos processos e a forma de trabalhar sem implicar, não é, tudo o que é o processo produtivo e tudo isso, não é? Portanto, Uhum. como é que nós conseguimos articular todas estas dimensões das empresas, tornando-as cada vez mais humanas, não é? E humanistas. Muito bem, eu deixaria aqui há alguns minutos para perguntas, se ainda tiverem alguma questão que queiram fazer aqui à Luciane. Um, Lá atrás ainda havia aqui um testemunho interessante que depois Burnout em passou. 2024? Sim, sim. Aham. Eu tô vendo aqui, ó, eu tive um burnout em 2024, demorei quase um ano para me recuperar, fui silenciando minha atividade aos poucos na empresa, não conseguia ter a mesma produtividade, tinha medo de assumir responsabilidades, queria me envolver menos, isso decorreu depois de um assédio moral na liderança. Esses são os sinais silenciosos, né, que vão dando indicadores e que às vezes as empresas acabam não, né, evitando de olhar, né? E isso é muito importante. Por isso que assim, essas iniciativas que eu tenho visto aqui, e que tenho visto nos últimos anos, elas estão muito mais relacionadas a como implantar um sistema integrado de bem-estar do que propriamente como criar ações isoladas, né? Claro, Por quê? Porque é uma mudança de cultura, é uma mudança de infraestrutura, de arquitetura mesmo das organizações, né? Porque senão ela acaba realmente só agindo no pontual. E essas implantações, por exemplo, de programas de well-being, elas envolvem justamente isso, que é ao invés de deixar o colaborador
adoecer e propiciar aquilo que vem para curar depois, porque o curar é mais demorado, e aí é lógico, ser humano já adoeceu, né? Eles estão, a implantação desses centros são justamente para potencializar o que as pessoas têm de fortalezas, de forças e de virtudes, justamente para não chegar no adoecimento. Então, quer dizer, é um trabalho muito mais preventivo, muito mais um trabalho de florescimento do que um trabalho de depois de cuidado do adoecimento. E tem ficado muito claro, por exemplo, tem instituições que estão se posicionando da seguinte forma, que é contratando clínicas de psicólogo, contratando clínicas psiquiátricas para fazer atendimento. Mas aí você está falando do depois. Quer dizer, o colaborador já está adoecido e aí ele precisa ir para os profissionais. E o que vem antes? O que tem sido feito Mas antes? isso se calhar também tem a ver um Uhum. bocadinho com a autoconsciência, Uhum. não é? Sim, Isto é um tema muito delicado e complexo, não é? Por isso que é que sim, não tenho uma resposta simples. sim. Ahm, E eu, não é? Individualmente, nós temos que ter alguma consciência do que nos está a acontecer. E muitas vezes é Exato. difícil, não é? A rotina, o, tudo aquilo que nos atropela todos os dias, a quantidade de informação que nos chega, os prazos de entrega de coisas, não é? Tudo isso, não é? Todos nós vivemos todos os Uhum. dias. Ahm, Muitas vezes mascaram um problema que nós não sabemos que está a acontecer. E às vezes temos alguns sinais que nos vão dando alguma indicação que se calhar não era pior falarmos com alguém e deixamos sempre passar. Ao primeiro sinal, se calhar, e havendo essa oportunidade, se calhar devemos aproveitar e ir falar com alguém. Seria o meu primeiro Sim. conselho, vá. Ah, e não deixar avançar, porque normalmente depois quando dizemos agora tem mesmo que ser, já é tarde, não é? E normalmente é alguém que nos diz, olha, tem mesmo que ser. Vais ter que parar algures, porque senão isto vai correr mal. E quando temos outras pessoas a olharem para nós e a dizerem isto, já é sinal que já ultrapassamos vários limites que não era suposto e já estamos, não é, em alguns campos para lá do aceitável, Sim. para aquilo que é a nossa realidade e o nosso bem-estar e a nossa condição normal e desejável. É, Portanto, acho que a autoconsciência tem um papel muito grande aqui e isto vai de cada um, não é? Temos todos limites muito diferentes, tolerâncias, níveis de tolerância muito diferentes. Ahm, por isso é que eu acho que principalmente em organizações grandes isto é um desafio muito difícil. uhum. Ahm, e não tem ou não terá uma resposta simples, nem única, nem tácita, nem nada disso, não é? Há de ser sempre uma coisa muito vista caso a caso, muito customizada, quase. É um desafio muito grande nos tempos que se avizinham, sim. E a questão da felicidade, eu tenho alguma resistência ao termo, porque é uma coisa tão pessoal e tão única para cada pessoa e tão instantânea às vezes, que é muito difícil nós pormos isto numa organização, né? Essa responsabilidade numa organização. O bem-estar é diferente. Né? E nós criamos condições para as pessoas se sentirem bem, se sentirem acolhidas, de terem tempo para conciliar aquilo que hoje muitas vezes falamos, que é o tempo pessoal, de família, com o trabalho, não é? Termos uh, este equilíbrio que se calhar no passado não era tão não daríamos tanta importância e hoje é um pilar muito importante e nós passamos muitas horas a trabalhar e, portanto, ter este equilíbrio é cada vez mais um ponto importante na nossa vida. Um, Portanto, acho que olharmos para organizações que nos dão esse bem-estar e que nos permitem conciliar aquilo que é importante na nossa vida, eu acho que isso é de facto aquilo que eu acho que valorizaria mais do que olhar para alguém que está preocupado com a minha felicidade, que eu acho que vai ser um tiro ao lado. Isto é a minha, Não vai. isto é a minha É, percepção. Isto é a minha é, percepção, porque, mais porque aquilo que me faz a mim feliz
garantidamente não vai ser aquilo que vou fazer os meus colegas felizes, não é? Eu se Não, calhar não. gosto de Não. andar de mochila às costas e ir para o meio de uma montanha e a minha São colega de os lado dois. gosta é de hotéis 5 estrelas e de ir para resorts e não é nada a minha onda. Não é? Portanto, Sim. isto é, claro que estamos a falar em campos do por absurdo, posso conseguir perceber bem a diferença entre uma coisa e a outra, hum, mas é nisto que eu quero fazer-me entender, é colocar nas organizações o ónus da felicidade de alguém é muito pesado. Não, nem deve, Margarida, que é bem Agora, isso. o bem-estar eu acho que é outra realidade e é outra dimensão e se calhar mais importante neste sentido, de que é execuída, nós conseguirmos olhar para o bem-estar das pessoas e a felicidade vai sempre depender de nós, mais de nós do que de outra pessoa qualquer. É, você sabe que é até bom você ter tocado nesse ponto, nesse aspecto, por exemplo, da palavra, né? Porque é muito nítida, por exemplo, talvez assim, a necessidade do entendimento da palavra, porque em Sim. cada cultura, Elas ela querem está dizer coisas ela tá diferentes, não é? sendo interpretada de uma forma, né? Então, por exemplo, é, aqui na Europa, o próprio termo a felicidade não se utiliza como assim, nos Estados Unidos. Que Uhum. para eles, por exemplo, assim, a ciência da felicidade envolve tudo que está relacionado ao bem-estar e não essa responsabilidade de, olha, ninguém pode ser responsável pela, assim, até pelo, porque se perguntar para cada um interpreta o que é, ela é subjetiva, mas ela tem aspectos, vamos falar assim, relacionados ao bem-estar. Né? Uhum, claro. E é bem isso que você falou. Ela não tem a responsabilidade externa de. Eu sempre digo assim, né? A empresa tem mais responsabilidade de não ser uma detratora, de não ser uma promotora do mal-estar, né? Do que uma promotora do bem-estar. Ela pode sim promover o bem-estar? Pode, mas é um ambiente de trabalho, é a mesma coisa do ambiente educacional. Você Uhum, vai passar por momentos onde você precisa desenvolver a resiliência, desenvolver aspectos, vamos assim, de relacionamento, porque as pessoas são diferentes. E se tudo for se tornar algo que, olha, não, né, porque eu estou num ambiente que eu não convivo bem com as pessoas, tudo for um motivo para não tô feliz, eu falo, talvez a gente está cometendo um grande erro, né, enorme, de dizer assim, primeiro, você não vai conseguir ser feliz o tempo todo, porque a gente tem momentos de sim, bem-estar e claro. momentos de felicidade. O que a gente não pode, o que as empresas não podem, eu falo assim, né, contribuir para o adoecimento, né, Claro, contribuir para um claro, estágio claro, de burnout. Então, eu sempre claro, digo assim, e é como você falou, eu falo, a gente não tem a resposta, claro. não tem porque é um problema na sociedade, né? O adoecimento mental e emocional é um problema social hoje, tanto que a OMS considera que a depressão até 2030 vai ser assim, a doença que mais vai acometer as pessoas. E aí tem esse ponto que você falou também, né? A responsabilidade do indivíduo, a responsabilidade hoje a gente tem muito preconceito quando se fala da questão da saúde mental, né? Porque já se traz isso de preconceito, de resistência, e é uma coisa natural, né? Do mesmo jeito que a gente cuida de uma gastrite, se você tem, né, necessidade de tomar uma medicação, Claro. para saúde mental, é natural, né? Então, é, a gente está muito alinhada no que se pensa. Estou vendo alguns Sim, questionamentos temos aqui. aqui alguns comentários e algumas Aham, perguntas. Ahm, temos aqui o Júlio a dizer que já existe o cargo de Chief Happiness Officer aham. e que existem, e pergunta se existem já artigos que mensuram, que medem, os trabalhos desses profissionais nas É, organizações e se existem, se é possível partilhar. ah. Ó, esse Ahm, primeiro, o que eu conheço depois posso até, não sei se dá para a gente compartilhar, Margarida, mas tem um estudo aqui na Europa, que foi feito aqui na Inglaterra, que são com mais de 1.000 champion teams.
que eles consideram que é como se fosse um agente de bem-estar dentro das instituições. Inclusive, eu li esse artigo há pouco tempo, então ele eu posso colocar junto com o material, se vocês quiserem compartilhar, tá? Muito bem. Nós podemos fazer chegar depois aos participantes todos os Ah, materiais que perfeito. nos enviar, sim. Tá. Temos aqui alguém que não está identificado que pergunta como é que se pode trabalhar com esta área cá na Europa, nos Estados Uhum. Unidos. Isto depois deixamos para responder mais Tá. pessoalmente. Um, e que diz também que entende que a felicidade é uma percepção pessoal privada e o bem-estar é o conceito multidisciplinar que gera a infraestrutura e ferramentas para satisfazer necessidades físicas e mentais. Poderia ser? Acho que é um bocadinho aquilo que tivemos a falar até agora, não é? Sim. Há outra pessoa que diz que agradece o contributo da Luciane. É mesmo importante este tema do bem-estar se torna obrigatório nas empresas, não como imposição legal, mas por convicção e preocupação real com as pessoas da organização. Gostei muito da sua abordagem e tem que sair. E a Cristiana diz que concorda com a opinião da senhora que fez a partida, portanto a Luciane, mas se calhar está a falar de mim, mas entendo que a explicação da professora Luciane, super interessante o tema, parabéns pela iniciativa e obrigada pela partilha. Pronto, são os comentários que nós temos. Eu diria que já passamos a nossa hora. Uhum. Luciano, muito obrigada. Este tema é de facto o tema que nos daria para ficarmos aqui Foi. à conversa algum tempo. Temos aqui mais alguém que diz, a Ausanda Oliveira, diz que em Portugal existe a norma portuguesa de sistema de gestão do bem-estar e felicidade organizacional, publicada pelo Instituto Português da Qualidade. Portanto, já existem algumas normas que podem ser adotadas pelas empresas, caso queiram seguir algum conjunto de princípios pronto, que servem aqui de guias e de modos de proceder. Luciano, mais uma vez, muito obrigada. Tudo o que Obrigada. nos fizer chegar enquanto material de apoio e a sua apresentação, que entender, nós faremos chegar aos participantes da sessão de hoje e será um gosto voltar a contar consigo no futuro. Muito obrigada. Obrigada, Margarida. Muito Eu que obrigada a todos. agradeço. Fico à disposição. Até breve.